Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Ah, Durante um bom tempo, nesses últimos 5 anos em que o Birosca News existe, eu venho falando sobre como, entre outras coisas, o Judiciário, a Polícia, o Ministério Público, nós, todos, gastamos muito tempo e dinheiro público visando o combate à criminalidade, ou uma guerra às drogas, focando no lugar errado. Como se uma pessoa que está de posse de poucas gramas de uma droga qualquer fosse realmente prender essa pessoa, realmente fosse solucionar o problema. E há algum tempo também que eu aponto o fato de que a criminalidade, grande criminalidade, como quando, por exemplo, uma pessoa, como um casal que recentemente foi pego com mais de 200 quilos de determinada droga e eles conseguiram liberdade provisória. É claro, pessoas brancas de classe média, enfim, classe média alta, enquanto que a mesma coisa não acontece em outros casos. O que eu quero falar hoje tem a ver com isso, numa notícia que está bombando desde cedo, que é a ligação entre o primeiro Comando da Capital, o PCC, uma das maiores organizações criminosas do país, e a Faria Lima, os bancos, as fintechs, as empresas relacionadas à movimentação de fundos de investimento e similares da Avenida Faria Lima em São Paulo, coração econômico do mercado do país. Pois bem, Beirasca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no YouTube, na minha conta do YouTube, Alexandre Bahia, e também a conta do Birosca News em várias plataformas de podcast, como o Spotify e outras plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal. Pois bem, então, talvez cause espécie para quem não sabe, não conhece como é que funciona a questão do tráfico de drogas, não só da criminalidade, mas o tráfico de drogas no Brasil, que a maior operação da história da Polícia Federal no combate às drogas e ao crime organizado no Brasil tenha se dado não numa favela, não no morro de periferia, mas no coração financeiro da maior cidade do país, exatamente na Faria Lima. E que o maior grupo criminoso do país, a maior organização criminosa do país, o PCC, maior, ultrapassou há muitos anos o Comando Vermelho e é maior do que outras facções similares que existem ao longo do país, que ele use exatamente o mercado, o sacrossanto mercado, para fazer lavagem de dinheiro, blindagem contra investigação, ocultamento de dinheiro, enquanto que os grandes esforços de tempo e dinheiro públicos das polícias, por exemplo, se concentram em mega operações nas favelas, causando aí uma perda de tempo e dinheiro público, porque na verdade há muito tempo que se sabe, então não é nenhuma grande novidade, de que o financiamento do tráfico, né, nesse país ele não acontece nas favelas, ele acontece, como se diz no Rio de Janeiro, no asfalto. E agora a gente percebe que não só o financiamento, o gerenciamento do grande tráfico, mas também, inclusive, o outro lado, né? O ocultamento, a blindagem e a lavagem de dinheiro do crime organizado também acontecem no asfalto. Bom, a Polícia Federal ela vai mostrar numa operação que está sendo deflagrada no dia 29 de agosto, junto com a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo, como que fintechs, empresas, pequenas comparadas com grandes bancos, né, financeiras que operam no mercado, que operam o mercado, essa entidade abstrata a qual muitas vezes a economia se dobra e decisões são tomadas, que este mercado, então, ele é movimentado por uma série de empresas, essas fintechs, e que parte dessas fintechs está sendo utilizada ou
está utilizando o PCC e o PCC as está utilizando, há uma troca mútua aí de favores, para movimentar esquemas bilionários, porque a Polícia Federal fala de alguma coisa de mais de 50 bilhões de reais, 52 bilhões de reais em só 4 anos, entre 2020 e 2024. A ideia, a acusação então é de que essas empresas elas estão sendo utilizadas para lavar, ocultar e blindar dinheiro do PCC, é claro, com relação a tráfico de drogas, mas também com relação a postos, compra e venda de combustíveis, a postos de combustíveis controlados pelo PCC, importação e adulteração de combustíveis, tudo isso também ligado ao PCC. São 3 operações que a Polícia Federal, a Receita e o Ministério Público de São Paulo estão realizando. Começou no dia 29 e isso ainda vai se estender. Como eu disse, operando aí alguma coisa em torno de mais de 50 bilhões de reais nos últimos 4 anos. Há 11 mandados de prisão. E uma das coisas que já o ministro da Economia já vem falar com relação a uma reação a todas essas operações é um aumento da fiscalização exatamente sobre as fintechs, dizendo que a partir de agora elas terão que obedecer regras tão rígidas quanto as que os grandes bancos já cumprem. Existem uma série de empresas que foram denunciadas aí, estão sendo objeto dessas operações, mas eu vou citar apenas a Reagan e a BK Bank para falar de duas entre uma lista de mais de 15 empresas. E aí vale a pena também, além do questionamento sobre o foco errado que a chamada guerra às drogas faz no Brasil, chamar a atenção também de um dado de que lá atrás, no começo do ano de 2025, houve um vídeo que foi publicado, visto milhões de vezes no Brasil, de um certo deputado, dizendo que o governo estaria querendo aumentar tributação, porque na verdade o governo estava querendo aumentar o controle da fiscalização exatamente sobre essas empresas, sobre essas fintechs, que por causa da repercussão negativa, acabou que a mudança na legislação que seria feita para fiscalizar, aumentar a fiscalização sobre as fintechs, acabou não acontecendo, e exatamente essa brecha, que já existia antes e que poderia ter sido contida há mais tempo, acabou então permitindo que esse tipo de operação continuasse. E agora, né, diante desse escândalo, da descoberta desse tamanho desse rombo, que implica, obviamente, em milhões de reais em tributos não pagos, mas também na realização de adulteração de combustíveis, para não falar da venda de drogas, mortes, sequestros, enfim, toda uma gama de crimes que estão relacionados. Agora vem então com força essa regulamentação. Bom, a operação ainda está acontecendo, ainda está sendo divulgado, os resultados ainda estão para ser divulgados, mas eu vou ficando por aqui só para chamar a atenção desses dois pontos. Primeiro, a quem interessava lá no início, lá no começo do ano, falar pela desregulamentação, pela não fiscalização das fintechs. Bom, a um grupo a gente já sabe que interessava, o PCC. A quem interessa mais esse tipo de ocultamento de fiscalização. Em segundo lugar, a questão do foco. Se o foco da investigação da chamada guerra às drogas se deslocasse lá da ponta, onde você tem algo difusamente colocado, e viesse para a origem do financiamento e para a origem ou destino da maior parte do dinheiro gerado por isso, talvez a gente tivesse tido resultados melhores do que os resultados absolutamente inúteis que nós vemos nos últimos anos. Bom, eu vou ficando por aqui. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país.